Olá para todo mundo que está aqui assistindo a nossa primeira atividade do Maranhão na Tela Lab, que em 2020 é especial, videoclipe, e a gente não podia começar de maneira melhor, né, do que com essas mulheres, desculpa pela palavra, mas assim, mulheres foda do videoclipe maranhense, e a gente está fazendo o nosso primeiro webinário, que o webinário é o nome virtual que se dá, né, para um ciclo de debates, uma mesa, um painel. E a gente vai falar aqui sobre o boom do videoclipe maranhense e a nova safra de mulheres diretoras. Então, aqui para a gente ter essa conversa maravilhosa, a gente está com Jéssica Lauane, que é fotógrafa, produtora, diretora e proprietária da Clockwork Filmes, formada em direção de videoclipes e narrativa documental pelo Instituto de Cinema, produção cinematográfica pelo IFMA e produção cinematográfica e atuação para cinema na Escola de Cinema do Maranhão. Dirigiu os clipes Você Bagunçou Comigo, de Iago Sebas, Quila e Batidão, da Drag M Paixão, e também produziu o videoclipe Pink Money, de Frames, e Sinal Fechado, de Getúlio, os dois do diretor Lucas Sá. E seu trabalho mais recente foi a direção do clipe Chato, do rapper maranhense Marcos Gabriel. Tássia Dur é atriz, produtora, roteirista e diretora. Como atriz, integrou um dos grupos mais conhecidos do teatro paulistano, os Sátiros, e foi uma das protagonistas da série O Dia que Nos Tornamos Terroristas, exibido na TV Cultura, uma série maranhense. Também participou da série Rio de Topless, exibida no Canal Brasil, entre vários outros trabalhos que merecem aí um super destaque. Atuou no longa Ana, de Heitor Dália, e na série Feras, exibida na MTV, de janeiro de 2019. Dirigiu, escreveu e produziu os curtas-metragens Diana e Relaxa Meu Bem, ambos premiados em festivais no Brasil e no exterior, e seu mais novo trabalho é o videoclipe Lá Vem Chegando, da banda maranhense Crioula Beat. E aí, nossa próxima convidada é Dani Lopes. Ela é artista visual paulistana, que vive uma relação de amor muito intensa, que eu sou testemunha, com a Ilha de São Luís. Seu primeiro trabalho autoral foi Special Power, onde a interação maior era, onde a intenção maior era buscar na cidade lugares de afeto que muitas vezes passam despercebidos. Com essa pesquisa, foi se encontrando cada vez mais na cidade, nas pessoas e na arte presente no cotidiano. Segue assinando projetos como diretora de arte, fotógrafa e diretora. E a nossa quarta convidada, que acabou de entrar, Ingrid, que ela entrou antes de todo mundo, digamos, de passagem. Ela não está atrasada, ela só teve um problema técnico. Ingrid Barros é maranhense, natural de Pinheiro, da Baixada, é fotógrafa e documentarista, com atuação também no audiovisual independente. Tem sua linguagem voltada para temáticas de direitos humanos e da cultura popular do Maranhão. É realizadora e diretora de videoclipes, montadora e busca caminhos na construção de roteiros. Co-dirigiu Special Power com a Dani e TQT com Arthur Rosa, ambos do músico Paulão. Feitas as apresentações, eu quero perguntar para vocês, meninas, por que o videoclipe? Por que momento que vocês se decidiram, cara, eu vou apontar meu trabalho, a minha criatividade para a linguagem do videoclipe? Então, vamos começar, porque como Tássia vai ter que sair um pouquinho mais cedo, a gente começa com ela respondendo as perguntas e depois a gente pode seguir aí uma ordem aleatória, só porque ela vai precisar sair um pouquinho mais cedo. Então, Tássia, por que o videoclipe? Depois de 2 curtas, do seu trabalho como atriz, o que te chamou para dirigir videoclipe, para criar dentro da linguagem do videoclipe? Minha relação com a música aconteceu muito... Eu não me preparei para ter uma relação assim com a música tão duradoura, mas acabei trabalhando em programa de música lá em São Paulo, trabalhei no Show Livre, como produtora também fui apresentadora do Show Livre, e as pessoas começaram a me chamar, depois do Show Livre, as pessoas começaram a me chamar para trabalhar com música. Em 2015, eu dirigi
eu dirigi, na verdade, eu escrevi o roteiro e dirigi o clipe Quizás, Quizás, da banda Criolina, que aí foi uma coisa muito nova para mim. Eu acabei não assinando a direção, eu fiz a direção, mas eu não assinei muito por conta que eu ainda me achava imatura nesse processo de videoclipe. E só que eu sempre escuto uma música e sempre me vem imagens. E como eu já estava dirigindo aí ficção, curta-metragem, eu retomei para produzir um clipe. E aí foi minha relação com o Crioula Beat, que é uma banda que eu admiro bastante, e eu já queria fazer um trabalho com eles, e acabei escolhendo o Lá Vem Chegando para dirigir e também escrever o roteiro, porque para mim não faz muito sentido dirigir um clipe se eu não tenho uma relação com o roteiro, então eu acabo escrevendo o roteiro do clipe. E aí foi meu último trabalho. Minha relação com a música já é um pouquinho antiga, acho que tem mais de 10 anos que eu comecei a trabalhar com música, apesar de ser atriz, né? Mas acabou que minha vida foi para esse caminho também. Então, agora, Jéssica, pode dizer aí por que o videoclipe bate tão forte para você? Dá para me ouvir? Tá Então, ótimo. música para mim é como se fosse uma coisa espiritual. Eu sempre escutei música, tipo, eu preciso estar escutando música o tempo todo. E sempre gostei de cinema também, então juntou música com cinema, que fez a junção perfeita e fez que eu fosse diretora de videoclipe. E aí não teve nem dúvidas para onde ia apontar a tua linguagem, né? E eu sou uma criança cria da MTV, então estive ali o tempo todo assistindo, peguei várias referências, inclusive para os clipes que eu faço, e estou aí, produzindo, dirigindo, roteirizando. E arrasando. Dani, então, o que te levou aí a produzir Special Power, que foi teu primeiro clipe, depois que você fez o clipe, né? Você continua tendo essa vontade de trabalhar com essa linguagem? Conta pra gente. Teu áudio está fechado. Espera aí, já vamos resolver. Abriu. Pronto. Primeiro foi, acho que quando eu cheguei aqui em São Luís mesmo, que eu acabei morando com muitos músicos, então todo dia, o momento especial do dia era tocar um violão na rede, conversar e falar sobre a vida. Então, esses momentos acabaram sendo os momentos mais especiais para mim nos últimos anos. Então, até o último clipe que eu produzi foi muito interessante, porque a música foi escrita por Esfânio. E eu morava com ele na época, então eu escutava a música assim, ele cantando no quarto, a melodia rolando. E aí quem cantou a música e gravou a música foi a Baré de Casco, que é de Joy com Thierry, e eu já morei com Joy, então tem toda essa relação das pessoas com a música, com o afeto. E aí Paulão também entra nessa, porque a gente é amigo e troca ideia e fala sobre a vida. E aí o clipe ele também entra nesse lugar de ser um clipe mais emocional, assim, mais trabalhado assim de dentro para fora, assim. Acho que é essa mais afetivo, né? Então foi bem interessante assim esses últimos anos. Todos os projetos que eu entrei, todo mundo que eu troquei ideia foram pessoas que de alguma forma estão no meu cotidiano, estão no meu dia a dia, são pessoas que eu encontro, que eu converso, que tem sentido, sabe? Então tem sido uma experiência ótima assim para mim, de verdade. Que acaba sendo a tua referência criativa, a tua convivência Com cotidiana certeza. acaba pautando a tua criação também, né? Com certeza. E é muito massa, porque quando tu vê a música sendo criada, e aí depois, 2 anos depois, a pessoa fala, lembra daquela música lá? Pois eu vou gravar, eu quero que você grave. Aí você fala, meu Deus, tá, eu já imaginei tantos universos para essa música, e enfim, é muito legal, é muito gratificante. E Ingrid, como é para você esse processo? Porque parece que é bem parecido com o da Dani, né? Essa coisa orgânica com a cidade, com os músicos, como se dá o seu processo na relação com o videoclipe? Então, na é uma descoberta, né? Porque
como eu falei, eu venho de um processo, de um lugar do audiovisual que ele era muito mais documental. Então, eu nunca tinha me visto nesse lugar de criar pensando de uma maneira mais... Não sei se não seria isso, mas meio que de set, por assim dizer, né? Eu não tinha muito essa prática. Então, quando o Paulão convidou eu e a Dani, eu cheguei a falar para ele, Paulão, não sei se eu vou conseguir entregar o que tu quer, porque não é a minha linguagem, entendeu? Eu não faço clipe. Eu nunca fiz clipe na minha vida. E aí, não, ele pegou e não, bora lá, vocês vão dar conta sim, vai acontecer. E tal. Eu falei, ó, o que eu consigo fazer é isso aqui, desse jeito, é a minha linguagem, e vamos ver o que vai dar, né? E então, teve esse primeiro momento do Special Power, que é um clipe que eu tenho muito carinho, assim, muito, não só por ser do Paulão, esse Paulão é meu amigo, eu conheço o Paulão há 5 anos, assim, ele me acompanha ao longo desses 5 anos, né, do meu processo, enquanto realizadora audiovisual, fotógrafa. E, então, ele acaba sendo meu lugar de segurança, assim, né? Mas o processo do clipe de Special Power, ele foi um processo muito bonito também, né? Porque foi, como eu falei, foi um lugar de confiança, de Paulão confiar em mim e a Dani. O processo de construção do clipe comigo e a Dani foi muito massa, assim, porque a gente não se conhecia até então, a gente tinha trocado uma ideia na vida. Que legal! Eu não sei, essa é nova para mim. E Paulão pegou nós duas, vai vocês duas lá fazer um clipe para mim, assim, entendeu? Então, rolou massa, o processo de montagem também foi super coletivo, assim, então foi um processo de muito afeto mesmo, né? Tanto da ideia quanto do processo do fazer, né? Você faz dentro dos seus limites, mas faz com muito amor. E o clipe de Tokito já veio de um lugar muito mais dentro desse set que eu nunca tinha entrado, né? Que eu não tinha tanta proximidade, e Arthur já veio me desafiando nesse lugar, assim. Então, a ideia vem de um lugar muito pessoal, assim, de vivências. E aí, vamos fazer. E aí foi, assim, ele também confiou em mim. Não, tu dá conta também, bora lá, vamos fazer, não sei o quê. Paulão, não, vamos nessa. A gente já estava ali meio que fazendo o clipe do Thiago Massa também, então vamos aproveitar o momento, né? A questão do dinheiro, da logística. Vamos fazer uma coisa só. E aí rolou. Então, para mim, o clipe tem sido uma descoberta, assim. Eu estou me descobrindo nesse lugar ainda, até tentando me encontrar. Até é curioso me colocar nesse lugar de diretor ou realizadora de videoclipes, porque é uma descoberta mesmo ainda. Mas é uma descoberta de um caminho, assim, que você se vê confortável fazendo, ou ainda tem aquele dilema da Ingrid documentarista, porque são duas linguagens muito diferentes, né? Então, o que eu tento buscar, assim, é como adaptar isso, né? Tipo, trazer essa minha linguagem documental, que é uma coisa que eu consegui em Special Power. Acho que em Tokyo também tem um pouco desse momento, porque eu tento buscar muito da essência do Maranhão, né? Então, Tokyo também veio um pouco desse lugar. E, assim, não sei, né? É o desafiador, é um lugar confortável que eu tenho gostado muito, e me descobrir nesse lugar tem sido incrível, assim, de verdade. Eu realmente estou conseguindo me enxergar dentro dessa linguagem. E o meu desafio agora é como mesclar, sabe? Não perder uma identidade documental, que eu acho que é uma identidade minha, e pode se tornar uma linguagem daquilo que eu fizer, assim, né? Acho que a gente pode trabalhar nisso, mas é um lugar que eu realmente tenho me sentido, enfim, é um campo cheio de criatividade, assim, eu gosto de criar também, de pensar em imagem, de pensar estética, cor, né? Então, eu acho que tudo isso, elas se juntam, né? Elas se mesclam, assim, as duas linguagens. Caldeirão aí de possibilidades, né? E Jéssica, porque tanto Dani quanto Ingrid falaram dessa coisa da relação com o artista, que no caso delas, né, veio muito dessa relação de confiança com o Paulão. Você veio já de uma experiência muito sólida como produtora, você já é rata de set, né? Set é com você mesmo. E essa vontade de fazer, que você também tem essa coisa da relação com o artista, né? Destacando aí, você já fez 2 clipes da Amy.
que é uma grande artista, né? Que para mim já era para ela ter estourado todo mundo, ela está mais famosa que Pablo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, se essa sua experiência de set, né, contribuiu para você saber exatamente o que você quer quando vai fazer, ou se você fica com as duas Jéssicas, a diretora e a produtora ali, como a Ingrid, que fica com a documentarista e com a diretora de videoclipe, e qual a importância, o quanto que a tua relação com o artista influencia nessa vontade de fazer? Então, minha relação com o set, pelo menos até então, é muito divertido, porque eu tive a sorte de estar sempre com amigos muito próximos meus. Então, se torna uma aventura pra gente. Todo mundo se diverte muito. E em relação ao artista, a Amy, eu conheci ela foi meio doido, porque eu fui fazer um ensaio fotográfico dela e meio que comecei a gravar um vídeo dela dançando nesse dia do ensaio fotográfico, e foi aí que eu comecei a pensar em audiovisual. Antes, tem a Frames, a drag, que é minha melhor amiga. Eu tinha uma câmerazinha pela Cybershot, e eu ficava filmando. Travou? Pode falar. Destravou, pode falar. E eu ficava filmando ela desde pequena. Tudo que a gente fazia, a gente filmava. E com a Amy, eu comecei a fazer esse ensaio, que acabou virando um webclip, e eu me vi na possibilidade de fazer audiovisual de fato, depois daí. Eu tive apoio de muita gente do cinema, e eu entrei na escola de cinema e comecei a botar em prática o que eu estava estudando. E conheci uma galera lá que estava, super me apoiava em fazer as coisas e queria também produzir. Então, a gente fez uma forma de brincadeira que acabou dando certo para todo mundo. E esse lance de ter identificação com o artista é uma coisa muito importante para mim, tanto como artista, como pessoa, quanto com a música. Porque eu quero seguir uma linha e eu não consigo contar uma história que não é minha. Então, ter essa identificação, essa proximidade ajuda muito na hora de botar a obra na rua. Sim, é propulsora, né, da obra. Porque Tássia, eu acho que acontece muito isso, né? Eu sei que ela é fã incondicional de Crioula Beat. Se deixasse, ela era grupo do Crioula Beat. E essa vontade de fazer o clipe partiu de você, no seu lugar de admiradora e podendo somar com o teu olhar de diretora, né, adquirido, né, com esse olhar forjado numa direção de curta-metragem. Como é que nasceu essa parceria Crioula Beat, Tássia? Bom, olha, já há um tempo assim na minha vida, a banda que eu me apaixono, que eu curto a música, eu quero fazer algum trabalho. E aí quando eu morava em Recife, eu queria fazer clipes de vários artistas lá, só que ninguém confiava em mim, porque eu não tinha um trabalho, né? Ainda não tinha feito um trabalho de direção assim potente. E aqui, em São Luís, com as pessoas... Aqui todo mundo se conhece da música. Eu admirei muito, desde o primeiro EP, né, que eles lançaram, o Crioula Beat, é uma música que eu me identifico. E aí já vieram várias imagens, já tinha as imagens. Quando eu cheguei para a Adson, né, que é do Crioula Beat, para a produtora Amanda, eu já tinha o meu roteiro. Foi uma coisa assim já bem organizada. Meu roteiro era aquele já. E aí eu apresentei para eles super toparam, eles já queriam fazer uma parceria comigo, e muito porque também foi um processo, né, que eu passei de construção da minha identidade. E, assim, até aconselho as pessoas que estão começando a fazer videoclipe que geralmente a gente vai receber não para fazer de várias bandas, né? Porque a gente precisa passar por uma trajetória. E eu passei uma trajetória aí de ir arriscando até em outros lugares para poder ter conseguir essa parceria da banda topar. Vamos fazer, confiar, né? Porque tem uma relação de confiança, de identidade. Para mim é muito difícil fazer também um clipe. Várias pessoas já falaram comigo, vamos fazer tal clipe, vamos fazer tal... Eu não vou, eu falo assim, olha, não consigo que tu me pague por isso, porque eu não tenho condição de
de criar uma identidade para tua música. Eu não falo que eu não curto a música da pessoa, mas para mim, quando eu não curto a música, quando eu não tenho essa relação com a música, eu não consigo criar. Para mim vai ser uma mentira. Se eu criar um roteiro do nada, vai ser uma grande mentira. E eu preciso ter essa relação com a música. A música do Crioula Beat eu tenho muita relação. Escutei várias vezes, fui em vários shows, várias apresentações deles. Então, e dela, né? Tem a Pantera Black, também é uma pessoa que eu quero trabalhar bastante, assim. A gente já até conversou, ela participou do Festival BR 135, a gente já tem também uma relação de amizade. E são pessoas que eu admiro, que eu tenho condição de falar assim, isso consigo criar um roteiro, isso eu consigo criar uma ideia, porque já está no meu imaginário. E o do Crioula Beat eu já tinha a história toda pronta na minha cabeça, assim, já estava lá, já tinha as imagens, já tinha até algumas pessoas que eu já tinha, né, pronto, vai ser essa pessoa. Então foi uma coisa muito natural. Para mim, o videoclipe dele está funcionando dessa forma, dirigir um videoclipe de acordo com a essência, né? Porque eu não consigo, se alguém me contratar e vamos dirigir em tal clipe, eu não vou conseguir. Mas é isso. Meio que tem muito, às vezes tem o caso do artista vir com uma ideia meio já criada para o diretor, né? Tipo, eu tenho o meu roteiro porque compôs a música. Isso já aconteceu com vocês? De chamarem vocês para dirigir olha, eu tenho aqui já o roteiro, quero que você dirija, que é muito nessa linha que Tássia está falando, né? Algumas de vocês já teve essa experiência? Eu já, mas tudo bem, porque é com M, ela tem uma mente bem... Ela sabe o que ela quer, então a gente tenta adequar tanto as minhas ideias com as dela e juntar em uma coisa só para fazer o clipe em si. Por exemplo, Killa ela já tinha música, ela sabia que ela queria esteticamente, e a gente gravou aqui no meu bairro, no bairro de Fátima, em um bar de reggae, do Bang no Roots, e todo o resto de pensar em planos, e enfim, foi uma junção minha e dela. Então, meio que acontece isso no processo de criação de clipe com M, por exemplo. Com os outros é mais livre. Com o Iago, ele me contou a história que ele estava passando, que ele escreveu a música, e eu tentei traduzir aquilo ali em imagem. E com o Marco, ele me deu total liberdade para botar ali minha essência de vivência de moradora de periferia, de mulher preta. E ele também, que mora aqui perto. Então, tipo, foi uma coisa nossa, mas foi um suspiro, assim, maior meu, no caso. E como é que vocês enxergam? Porque o título, né, desse webinário é o boom do videoclipe maranhense, né? E essa nova safra de mulheres diretoras dentro desse boom de videoclipes. Vocês acreditam que está verdadeiramente ocorrendo um boom? Porque, assim, através do Maranhão na Tela, a gente acaba tendo um termômetro, porque a gente fez a primeira edição da competitiva de videoclipe em 2017. Né? E esse termômetro acaba virando uma coisa muito concreta, porque a cada edição a gente vai vendo a quantidade de clipes inéditos, de novos diretores, de novas diretoras. Eu quero saber de vocês como que vocês enxergam esse boom, se esse ano foi uma linguagem mais privilegiada no Maranhão, ou por conta da pandemia, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse momento, essa safra de videoclipes maranhenses. Mavi, como eu havia até falado no encontro que a gente teve também com esse mesmo tema, eu acredito muito que é uma consequência de um processo que já vem crescendo aqui em São Luís, culturalmente. É um processo que vem desde lá do Festival BR 135, né? Que deu um boom na música. Acho que várias pessoas que trabalham no mercado da música se beneficiaram, e até hoje, né? E também o na Tela, que é um festival inovador, que foi se inovando cada vez mais, que que tem um estilo próprio, que tem uma identidade própria que não tinha em outros festivais, então foi crescendo paralelamente, né? Não só paralelo, mas também se juntando. E aí foi crescendo dois festivais, um de música e outro de cinema, que fez a gente também... bom, tem um festival que tem premiação para curta, para videoclipe, tem
Então, vamos aproveitar. E aí a gente acaba que tem um mercado que tá sendo valorizado, né? Quando a gente tem um festival como Maranhão na Tela, que coloca os videoclipes em ascensão, a gente fala assim, pô, eu também quero fazer isso. Teve gente que começou a produzir por conta do Maranhão na Tela, por conta, poxa, eu tenho espaço aqui. Eu acho que foi um processo que foi crescendo junto com os festivais de música, também a galera se inteirando mais e consumindo muita coisa daqui, mas também de fora. Acho que foi isso. Todas vocês são premiadas no Maranhão na Tela, né? Estava olhando para vocês e lembrando da edição do ano passado. Mulherada bombou. E vocês também acham que assim, você ter um festival potente de música e um de cinema contribui, né, para essa cena do videoclipe estar como está hoje no Maranhão? Falar. Eu acho que... Pode falar. Mas eu acho que Jéssica saberia falar mais, mas eu acho que a escola de cinema também foi um grande diferencial, assim, tem um salto muito grande das pessoas antes da escola de cinema e depois da escola de cinema, e às vezes até tu vai lá, faz uma cadeira, tu já vê que tem muita informação que tu recebe ali, então é um lugar que a gente tem que ter como nosso e também preservar assim, a escola de cinema, enfim. Eu acho que foi um grande espaço assim, para se criar essa discussão sobre o videoclipe e as pessoas terem mais confiança, mais autoestima também de pegar no equipamento, de saber que é capaz, ir atrás das pessoas, se juntar. Então, assim, acho que a escola de cinema ela entrou como um grande divisor de águas, assim. Quila foi feito totalmente nesse processo, né? Com o pessoal da escola, né? Eu acho que fez toda a diferença, né, Jéssica? Na verdade, foi batidão. Ah, foi batidão, desculpa. Desculpa. A gente fez com os alunos acho que foi do ano passado. Eu tô perdida na linha do tempo com esse negócio de pandemia, já nem sei mais que ano estamos. Mas, normal. Mas, então, a gente pegou uma turma quase toda da escola de cinema e montou uma equipe. E foi muito divertido porque a maioria daquelas pessoas nunca tinham estado em um set assim de fato. E foi a primeira experiência, então, sei lá, eu tenho como propósito também tentar pegar a pessoa, porque, tipo, nem todo mundo se vê na possibilidade de estar produzindo ou fazer cinema de fato. E quando tem, nem sempre é uma experiência boa. E é uma coisa que eu prezo muito no meu set, que todo mundo tem uma experiência muito boa fazendo, produzindo, enfim. E, enfim, tem a Escola de Cinema, que é um grande incentivador, tem os festivais, como Maranhão na Tela, o Novo Cinema, que inclusive foi do Novo Cinema que eu me vi na possibilidade de estar fazendo videoclipe, porque eles me selecionaram lá, e eu nunca pensei que eu fosse selecionada para qualquer coisa. E também os festivais de música, enfim, eu estou me tornando cada vez mais bairrista. Eu tenho muito orgulho do que a gente tem produzido aqui, muito mesmo. Eu tenho certeza que daqui a uns 5 anos a gente vai ser referência nacional mesmo, tanto em relação ao cinema como em relação à música, porque aqui só tem, desculpa o palavrão, mas só tem gente foda, e a gente só precisa ser visto e tentar encontrar uma maneira de explodir assim para fora mesmo. Concordo, assino embaixo muito, acredito muito nisso também, acho que todas vocês, né? E eu queria, assim, para terminar, que infelizmente nosso tempo já está acabando. Quanto tempo a gente tem, Nick? 25 minutos. Então, vamos fazer mais uma rodada, que é muito isso que a Jéssica falou, né? Você não se via fazendo e dentro de um ambiente que você viu uma possibilidade de reconhecimento, você se viu estimulada a fazer, né? E eu acho que a gente está aqui todas juntas, acaba espelhando, né? Acho que outras mulheres que têm vontade de dirigir e têm esse mesmo pensamento, isso não é para mim, eu acho que ver vocês reunidas e a relação com o trabalho, com a linguagem, como isso começou, isso potencializa muito isso, né? Então, eu queria que vocês dissessem para essas mulheres que estão assistindo,
e que querem investir autoralmente nos seus trabalhos, enfim, o que vocês têm para dizer para essas mulheres? Para elas serem também, né, entrar nessa nova safra de diretoras, não só de videoclipe, mas do audiovisual. Mavi, eu acho que para mim assim, a primeira coisa é ir fazendo, tem que fazer. Às vezes a gente quer, eu quero trabalhar com tal artista, mas aquele artista ele não está tão disponível ali, né, no teu círculo de não só de amizade, mas também de trabalho. Então, sei lá, foi uma experiência para mim também, começar pegando um artista que seja mais próximo, que talvez não esteja bombando no momento, que talvez não seja mas que você já vai começar a produzir um conteúdo audiovisual. Além, claro, de estudar, de poder entender. Acho que, como a Dani falou, a Escola de Cinema foi realmente um marco aqui para a nossa história do audiovisual. Antigamente, a gente não tinha pessoas que trabalhavam especificamente não tinham cursos específicos, né? E as pessoas que vão para a Escola de Cinema, com certeza, começam a entender sobre luz, sobre câmera, sobre outras coisas de um set também, de produção, de assistência de direção, que antigamente a gente não tinha aqui no cinema de São Luís. Oi? É um barulho que rolou. Mas é isso, meu conselho é muito de ir fazendo e começando com pouco, começando com as pessoas, os parceiros que você pode ter. Mas eu não tenho uma equipe, não tenho como conseguir, mas com a sua parceria, com amigos que trabalham com isso, e aí vai andando, e você vai conseguir ter um material, produzir um material até para mostrar para outras pessoas. É bem isso mesmo que a Tássia falou. Eu acho que de algum lugar a gente tem que começar. E não se cobrar tanto de fazer uma coisa extraordinária logo de início, porque a gente tem que respeitar os nossos processos. E é isso que ela falou, de se juntar com pessoas que queiram estar contigo fazendo e produzindo, fazer sempre ser, ou tentar pelo menos fazer ser uma experiência boa para todo mundo, para que seja divertido pelo menos. E basicamente é isso. Eu acho que eu diria para, fora tudo isso, ouvir muito o coração, assim, fazer com gosto, assim, tudo que for fazer, faz o melhor do melhor do melhor do melhor do melhor possível que tu pode, sabe? Porque é isso, assim, quanto mais a gente se entrega num projeto, mais ele vai responder de uma maneira melhor para ti, mais ele vai reverberar, mais ele vai te preencher. Então, acho que é isso, assim, o audiovisual, ele enche o coração de fato, assim, quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue verbalizar. Então, se entregar para o processo, se entregar para o erro, se entregar para o acerto, se entregar e receber tudo também, sabe, de coração aberto. Acho que, para mim, é o mais importante de todos os projetos, todas as coisas, é fazer o 100% mesmo e receber de volta. Lindo, é isso, é dar a maior intensidade possível, que aquilo fique impresso, né? E Ingrid, você, o que você tem para dizer para as mulheres que estão querendo se aventurar nessa linguagem? Então, primeiro de tudo, né, eu acho que é ter autoestima, porque às vezes a gente acha que a gente, nossa, tá tão limitado, né? Por exemplo, o clipe que eu fiz com o Dani eu fiz com uma Nikon D610, assim, sabe? Não era Sony, não era nada. Então, por vezes, a gente pode acreditar que, nossa, mas eu tô tão limitada, será que eu consigo fazer e entregar e tal? Mas, assim, só vai e faz, entendeu? Eu acho que o maior legado que a gente está dando agora, tendo, né, a agência da Jéssica, da Dani, da Tássia, e de várias outras pessoas que estão nessa safra também de realizadores, né? É um legado de dizer que que é possível, né? A gente tá fazendo, mas não está fazendo a partir da perspectiva da individualidade, né? Mas pensando numa perspectiva coletiva, porque a gente está abrindo portas, a gente está sendo de uma geração que está possibilitando em mostrar, enfim, que é possível fazer e que as nossas maiores referências, elas estão nas nossas identidades, né? A gente, enfim, Maranhão, ele é riquíssimo em tudo, tudo é lindo, assim, sabe? Tudo
tudo tem uma... Não sei explicar, assim... Tudo é cenário, todo mundo é personagem, né? Tudo é locação, toda luz está perfeita. É moderno, é tecnológico, sei lá... Eu estava acompanhando esses dias uma diretora de arte aqui, e a gente acompanhando alguns barracões de bois, isso aqui é alta costura, sabe? Então, criar aqui no Maranhão é isso, é o alto, sabe? Então, é ter essa autoestima que foi produzida tanto por essa questão da música, né, do Festival BR, tanto dessa autoestima sendo produzido todo esse processo dos festivais, todo esse processo dos grupos audiovisuais, que a gente sabe que cada um está desenvolvendo com suas parcerias, com seus amigos, e criando essa rede de apoio, que também é muito importante. Então, assim, o recado que eu dou é: venha, que tem uma rede de apoio para te apoiar, para dizer que é possível, para dizer que dá, entendeu? Só vai, faça, porque, enfim, além de tudo, somos mulheres, e mulheres são pessoas extremamente criativas e potentes, entendeu? Então, é isso. Gente, eu tô assim... Não podia... Vou dizer novamente que eu não podia ter escolhido o melhor tema para a gente começar, primeiro dia de Lab, essa energia. Eu espero que as pessoas que assistam sintam, porque eu estou me sentindo super energizada por vocês. Me deu vontade de me aventurar também na linguagem do videoclipe. Eu fico, poxa, por que eu não, né? Ouvindo vocês falarem, acabei eu ficando com vontade também. Eu queria dizer que eu estou muito feliz da gente estar começando. Esse é o primeiro dia, né, de atividade do Maranhão na Tela Lab Especial Videoclipe, e foi a melhor forma mesmo da gente começar. Queria agradecer imensamente a participação de vocês, a soma de vocês, essa troca maravilhosa que com certeza quem assistir vai receber. E aí é isso, agradecer. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para dizer, que a gente está encerrando aí nosso webinário de abertura do Maranhão na Tela Lab Especial Videoclipe. Só agradecer mesmo o convite. Essa fala da Ingrid foi muito importante, porque realmente tem uma questão mesmo de autoestima, e essa autoestima a gente precisa criar para a gente também, mas também para o nosso mercado audiovisual, nosso mercado da música, e acreditar que vai acontecer mesmo, porque acontece e está acontecendo. Só isso. Beijo. Beijo. Então, meninas, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente ainda vai ter mais encontros ao longo dessa semana, né? Tássia e Jéssica também estão com a gente em outras atividades. Elas vão ter um dia delas dentro da programação, com masterclass, com live, né? E os clipes de todos os diretores convidados estão disponíveis no site do festival, para vocês poderem conhecer o trabalho de todo mundo que foi convidado, né? Mas que existe um trabalho aí sendo feito no Videoclipe Maranhense que é muito potente, muito amplo, e agradecer e convidar vocês aí para colar com a gente ao longo de toda a semana. Obrigada.